Senhoras e senhores, boa noite. Damos boas-vindas a todos que vieram participar dessa audiência pública, que tem como tema principal a retomada das atividades de abate e comercialização de bovinos na planta frigorífica de Batayporã, e cumprimento de função social do terreno doado pela municipalidade. Passamos neste momento a formação da composição da mesa das autoridades. Convidamos a primeira-dama do município de Batayporã, a senhora Cleia Maria, neste ato representando o prefeito municipal, Jorge Luiz Takahashi. Convidamos também o vereador vice-presidente da Casa, Germino Rosa da Silva, neste ato, em especial ao vereador Cícero Humberto Leite, presidente da Casa, representando. Convidamos o vereador Cacildo da Silva Paião, autor da indicação para a realização desta audiência pública. Convidamos o diretor de Indústria e Comércio de Batayporã, o senhor Miguel Monteiro da Rocha. Convidamos o presidente da Associação Comercial e Industrial de Batayporã, senhor Sidney Olegário Marques. Convidamos o presidente do Sindicato Rural de Batayporã, senhor Altamir José Ramos. Convidamos também o presidente do Sindicato da Alimentação do Vale do Iviema, senhor Sérgio Ventura Miller. Convido agora a todos a ficarem em pé para as execuções do hino nacional brasileiro e do hino do município de Batayporã.
Boa noite, boa tarde. Boa tarde a todos. Quero agradecer as pessoas que estão aqui, que atenderam o nosso chamado. Cumprimentar o presidente Altamir, do Sindicato Rural, presidente Sérgio, Sindicato da Alimentação, Ney Olegário, Miguel, vereador Germino, no qual cumprimento os demais vereadores que faz presente. Primeira-dama, comandante da PM, Tenente Garcia, comandante da Ambiental, Sargento Dauri. Quero, neste momento, declarar aberto a audiência pública que trata da planta do frigorífico. Pedir a Deus que nos abençoe e ilumine na sua infinita bondade para que seja um trabalho com harmonia e a gente saia aqui com ideias para melhorar a solução a situação da nossa população. Em tempos, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se fizeram anunciar este cerimonial. Os vereadores de Bateporã, vereadora Denise Pesqueira e vereador Danilo Enz, o segundo-tenente Doval Ferreira Garcia, comandante do 3º pelotão de Bateporã, Cabo PM Wilbur, policial militar ambiental, 3º sargento Dário, representando o 1º sargento Anderson, comandante do GPMA de Bateporã, Dr. Walter Bernegócio Júnior, jurídico, assessor jurídico da Câmara Municipal de Nova Andradina, Jorge Bochecha, assessor do prefeito municipal, o senhor Almir Portela, diretor do jornal Nova News de Nova Andradina. Neste momento, será lido um ofício que foi encaminhado pelo senhor Mauro Suaiden, representante da empresa Rio Grande S.A., que é do município de Rio Verde, estado de Goiás. A Prefeitura Municipal de Bateporã, excelentíssimo senhor prefeito municipal Jorge Luiz Takahashi. Assunto: unidade frigorífica. A empresa Rio Grande S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na BR 060, quilômetro 373, 8, sala 9, representada por seu diretor-presidente, o senhor João Francisco Gasparotto, vem cordialmente perante Vossa Excelência manifestar interesse em investir no município de Bateporã, Mato Grosso do Sul, na área frigorífica. É sabido por todos que na cidade existe uma unidade frigorífica parada, completamente abandonada, que teve seu terreno doado pela Prefeitura Municipal para que a mesma funcionasse, gerando empregos e rendas ao município, cumprindo assim o seu papel social. Através dessa, manifestamos à Prefeitura Municipal de Bateporã o grande interesse em reabrir a unidade fabril de imediato, gerando assim empregos e rendas ao município e cumprindo assim o papel ao qual foi doado o terreno. Justifica-se que é ciência que a empresa Minerva S.A., gigante campeã de arrecadação de dinheiro público, através de propina não demonstrada, não demonstra interesse algum em colocar a unidade em atividade, simplesmente a mantém fechada, para garantir que não haja concorrência. A Rio Grande S.A. tem pretensão de auxiliar no que for necessário à Prefeitura de Bateporã, abrindo a unidade o mais rápido possível, e assim que receber a posse da mesma, já iniciamos de imediato os trabalhos de recuperação da unidade, deixando apta ao funcionamento em no máximo 120 dias, já gerando assim capacidade de contratação para 200 funcionários de imediato,
além de enorme capacidade de arrecadação de tributos, e ainda evitaríamos o desmantelamento da unidade frigorífica. Certo de poder contar com a atenção, declina-se protesto de estima e consideração e aguarda-se resposta, por correspondência física ou eletrônica, direcionada ao senhor José Francisco Gasparotto. Reitero que hoje, dia 23 de novembro de 2018, haverá uma audiência pública, onde participará a Associação Comercial e Industrial, o Sindicato dos Trabalhadores, a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores e outras entidades públicas. A empresa Rio Grande S.A. vem reiterar o interesse em investir no município de Batayporã, na unidade frigorífica que se encontra abandonada, e providenciar o funcionamento em no máximo 120 dias. Rio Verde, Estado de Goiás, em 23 de novembro de 2018, Mauro Suaiden. O Poder Legislativo e o Poder Executivo de Batayporã, ao longo dos últimos anos, vem lutando para que a reabertura da planta frigorífica de Batayporã, que está com suas atividades paralisadas desde junho de 2015, retome suas atividades. Os poderes legislativo e executivo empreenderam várias tentativas junto ao governo do Estado e a atual empresa detentora da planta frigorífica, no sentido de colocar a mesma em funcionamento, mas não houve êxito. Por outro lado, entidades da sociedade civil organizada vêm paralelamente apoiando essa luta, e após esses entraves, a Associação Comercial e Industrial de Batayporã, Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias na Alimentação de Nova Andradina e região proporam à Câmara Municipal a realização da referida audiência, que prontamente foi atendida pelos vereadores Cacildo Paião e Maurício Ribeiro, lutadores incansáveis pela reabertura do frigorífico. A atual planta frigorífica foi doada pelo município de Batayporã através da Lei nº 116/89, de 29 de junho de 1989, na época para o frigorífico Maringá, a qual tem algumas regras a serem cumpridas. Nesse sentido, as entidades já citadas, Poder Legislativo e Executivo, realizam essa audiência pública buscando respaldo legal para que as medidas cabíveis sejam tomadas em caráter de urgência, visando a retomada das atividades de abate e comercialização de bovinos na referida planta, bem como o cumprimento de função social do terreno doado pela municipalidade através da lei mencionada. Passaremos agora para a fala das autoridades. Convidamos nesse momento para fazer uso da palavra o diretor de Indústria e Comércio do município de Batayporã, senhor Miguel Monteiro da Rocha. Meu boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o vereador Cacildo, em nome de todos os vereadores que faz aqui presente, em nome da primeira-dama, a todos componentes da mesa. Bom, quero aqui, em primeira parte, agradecer aos vereadores Cacildo Paião e o vereador Maurício Ribeiro, que atendeu o pedido das 3 entidades que, do ocorrer a audiência pública, vai estar esclarecendo de cada finalidade de cada uma entidade. E também eu quero aqui reforçar sobre uma leitura de um frigorífico interessado que o Vinícius acabou de ler aqui. Além desse frigorífico Rio Grande, nós ainda tivemos mais 3 frigoríficos à procura dessa planta. E quando procurava a prefeitura, a gente chamava o proprietário da planta, passava o número, depois todo mundo sumia e não voltava, e agora apareceu com documentos em mãos o Rio Grande. Então, eu só quero aqui explanar que tem empresa interessada a abrir a planta. O que nós simplesmente que precisa é que o Minerva retorna ou desocupa o lugar para outra entrar. É isso que a população
venha sofrendo e a administração, o prefeito venha pedindo, a Câmara de Vereadores. E eu tenho mais alguns números, algumas fotos para poder passar, mas isso daí eu vou passar no ocorrer da audiência pública. Obrigado. Passamos a palavra para o excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Germino da Rosa Silva. Boa noite a todos. Cumprimento aqui o vereador Cacildo, amigo aqui da Câmara Municipal, a qual, junto com o vereador Maurício, propôs essa realização da audiência. A primeira-dama, Cleia, que aqui representa o excelentíssimo senhor prefeito, em nome dela cumprimento os componentes da mesa e também os vereadores Denise Pesqueira e Danilo Ens, que se fazem presente. Agradecer os vereadores por proporcionar esse debate com a população de Batayporã e também com as entidades que vão entender muito mais que nós, porque vocês trabalham com isso. Nós não podemos olhar para essa planta frigorífica e achar que é normal estar fechada. Vivendo num estado como o nosso, nós temos uma potencialidade pecuária muito grande no estado. Então, olhar uma planta frigorífica fechada, ainda mais no interior do estado, é se colocar uma pulga atrás da orelha. E eu tenho certeza que foi nesse intuito que os vereadores se propuseram a debater essas ideias, a somar força com as entidades, com demais vereadores, para tentar achar o fio da meada, que é o mistério desse frigorífico fechado. Não é normal, ninguém aceita isso, principalmente as famílias que dependem da renda que o frigorífico, enquanto estava operando, destinava para a nossa cidade. Então, me coloco aqui à disposição, em nome do presidente da Câmara, Cícero Leite. O vereador Cacildo sabe que tem abertura aqui, em nome dos vereadores que não compuseram a mesa. Enfim, estamos imbuídos em um só sentido, que é desvendar esse mistério. Existe alguma coisa por trás disso e a gente tem que descobrir o que é. Em nome da população, principalmente daqueles que mais necessitam, em nome do comércio de Batayporã, em nome também dos pecuaristas de Batayporã, enfim, em nome de toda a municipalidade de Batayporã e região, nós somos a favor da planta frigorífica aberta. Muito obrigado. Em tempo, cumprimentamos também o senhor Márcio Andrade, que é assessor especial do Governo do Estado na região do Vale do Iberama, e convidamos ele também a fazer parte da composição da mesa de autoridades. Neste momento, convidamos para dar a palavra o senhor Cacildo Paião, autor da indicação para a realização da audiência pública. Quero dizer aqui, vereador Germino, que há muito foi debatido aqui de várias formas e muitas foram as tentativas de reuniões, visitas. Primeiro nós juntamos 9 vereadores, depois de muitas tentativas de uma reunião com o senhor Ademar, e ele nunca tinha uma agenda para a gente. Então juntamos 9 vereadores e fomos a Nova Andradina, e chegamos no escritório e lá ele nos atendeu. Então, como pessoa que a gente respeita, ele demonstrou boa vontade, como sempre faz. Até naquele momento nos falou que tinha queimado parte lá da indústria, e ele esperava o seguro pagar
para poder reformar a parte que foi queimada. Nos falou de uma maneira que nos convenceu, porque a gente respeita a pessoa. E até falou para nós visitarmos o Banco Bradesco, né, Germino? Onde fomos lá, o gerente nos respondeu e não conseguiu dar informação nenhuma. Depois disso, por várias vezes, a gente cobrando, falando, e sempre a mesma conversa, né? Então, nós conseguimos, através do Márcio Pezão, vereadores, executivo, prefeito, uma audiência com o governador, e fomos a Campo Grande com a presença do senhor Ademar Capuz, os diretores do Minerva, e lá debateu o assunto, onde o governador abriu as portas do Estado para o Minerva. Ele deixou bem claro toda a isenção fiscal que dependesse do governo do Estado, que a legislação permitisse, ele daria para o Minerva. Naquilo, os diretores demonstraram boa vontade, deram até prazos para poder reforma e a abertura do frigorífico. Enfim, mas foi aquela enrolação que a gente perde a paciência, a população que espera por esse frigorífico perde a paciência e nos cobra, e assim nós chegamos no dia de hoje. As entidades nos procurou, uniu forças, e nós estamos aqui para procurar medidas, opções para solucionar o problema. Quero dizer para vocês que estou de posse aqui de uma mensagem do senhor Ademar Capuz, onde ele cita que eu e o vereador Maurício, junto com o governador, é mentiroso. Eu vou falar para ele que não foi eu que subi em palanque e prometi abrir o frigorífico em 90 dias, não. Então aqui a gente é homem, e eu queria a presença dele aqui, para ele falar no meu rosto, aqui na minha frente, aqui, que eu sou mentiroso. Que a gente aqui, se for para ficar do lado de alguém, nós vamos ficar do lado da população. Não concordamos com o frigorífico nessa situação, deixamos bem claros, o convite foi para ele não veio, e se a legislação permitir, nós vamos seguir para frente depois dessa audiência pública. Nós vamos procurar a ministra, que agora está assumindo, que é a Tereza Cristina, vamos falar com os senadores, deputados, e vamos até o final, sim, junto com os parceiros que hoje se encontram aqui. É só pelo momento, muito obrigado. Bom, com a palavra, a primeira-dama do município de Batayporã, senhora Cleia Maria, neste ato representando o prefeito municipal, o senhor Jorge Luiz Takahashi. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os vereadores presentes, vereadora Denise, autoridades e toda a população de Batayporã. E dizer a satisfação de estar aqui hoje por uma causa tão justa, que é a luta em a reabertura do nosso frigorífico. Digo nosso, sim, porque é no nosso município, da nossa população. E dizer, o prefeito Jorge Takahashi está em Campo Grande desde quarta-feira, por isso que está a ausência dele, em busca das emendas para o ano de 2019. E sabemos que o frigorífico, a empresa, ela não foi fechada na nossa gestão, mas em nenhum momento o prefeito Jorge Takahashi, com os vereadores, deixou de lutar e ir em busca da reabertura. E sim, vamos lutar, o que for possível, vamos fazer. Como eu disse, nós vamos lutar, sim, vamos nos unir e ir em busca deste grande sonho que a nossa população tanto almeja e as nossas famílias tanto merecem. Quero aqui parabenizar a todos os envolvidos, vereadores, associação, sindicatos, por essa causa tão justa. E dizer que nós estamos firmes e, se Deus quiser, com Deus na frente, nós há de conseguirmos que seja reaberto esse frigorífico. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos e que Deus ilumine cada um de vocês. E meu muito obrigado.
Bom, essa Casa de Leis, mais uma vez, em nome dos vereadores, agradece a presença de todas as autoridades presentes e de toda a população que marca a presença nessa audiência também. Passaremos agora para uma explanação feita com o presidente do Sindicato Rural de Batayporã, o senhor Altamir Ramos. Boa noite a todos. Quero agradecer o vereador Cacildo, em nome dele agradecer a todas as autoridades presentes, agradecer a Cleia, primeira-dama, em nome dela todas as mulheres que estão aqui presentes. Então, sobre o frigorífico, os produtores reclamam para mim, Tamir, por que esse frigorífico não abre? Para a gente ter opção, né, de vender o boi, ter mais concorrência, porque senão a gente fica à mercê, né, do JBS e do Capuce. E fica ruim para os produtores, porque hoje tem essa planta fechada aí. E é mais uma oportunidade para o produtor poder vender o gado dele, né? Não ficar só à mercê do JBS e do Capuz. Que ele judia do pessoal no preço. Então, quanto mais concorrência tiver, melhor é para o produtor. Então, é eles que eles me cobram, né? Vamos tentar, então, agora a gente veio, né, através da audiência pública, para poder tentar os caminhos certos, poder ver se a gente consegue reabrir. E a gente, né, e o sindicato está de portas abertas para vocês, né, e o trabalho nosso hoje é esse, né, para ver se a gente consegue uma resposta por que essa planta não abre. É isso que a gente falar. Muito obrigado. Dando sequência, teremos uma explanação do presidente do Sindicato das Indústrias na Alimentação de Nova Andradina e região, o senhor Sérgio Ventura Miller, com o tema O Desemprego no Ramo da Alimentação. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar proporcionando que hoje estamos aqui com saúde, para essa causa justa. Quero me dirigir ao vereador Cacildo. Cacildo, muito obrigado por você ter atendido o nosso pedido. Você não pensou duas vezes e está convocando essa audiência pública para estar debatendo a reabertura desse frigorífico. Quero, em seu nome da primeira-dama, cumprimentar todas as autoridades que compõem a mesa, as autoridades policiais e a imprensa, e em especial todos os moradores que se fazem aqui presente, a todos e a todas. Muito obrigado por você estar aqui, ter deixado os seus afazeres para estar aqui acompanhando, né, essa audiência, que essa causa também é de vocês, é nossa, pois queremos ver esse frigorífico a todo vapor. Bom, gente, como foi dito aqui pelo vereador Cacildo, 1º de fevereiro de 2015, 1º de junho de 2015, a empresa encerrava suas atividades. De lá para cá eu enxergo que ela não fechou o frigorífico, pois até hoje nós negociamos, pois lá tem trabalhadores, cerca de 23 trabalhadores, nós fechamos acordo todo ano com a empresa. Então, ela literalmente não está fechada, ela simplesmente encerrou as suas atividades. É difícil falar, porque o ano de 2015 foi o ano que nós conseguimos o melhor aumento para os trabalhadores. Eu não sei se tem algum trabalhador aqui da época presente, mas se tiver, sabe do que eu estou falando. Conseguimos melhores aumentos de salário, melhores condições de trabalho, e 1 mês, 2 meses depois do que fechamos o acordo, fui pego de surpresa no sindicato com a informação que o frigorífico estaria encerrando suas atividades. Estranho. Falaram de uma crise, falaram que não tinha boi para abater, e nós sabemos que Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais tem boi para ser abatido em frigorífico. Mas quero dizer que nós estamos cansados mesmo de tanta inverdades, né? Os proprietários da empresa, quantas e quantas vezes em alguns eventos, até mesmo em cima de palanque, prometendo a reabertura em 2 meses, 3 meses. O último agora foi nas eleições para prefeito.
ele apoiando um candidato, prometeu que em 3 meses, se o candidato tivesse ganhado, o frigorífico teria, em 3 meses, seria reaberto. Aí eu pergunto para vocês, não foi reaberto porque o candidato que ele estava apoiando naquele momento não ganhou? Ou se tivesse ganhado, estaríamos na mesma situação, no mesmo cenário que nos encontramos hoje? Então, gente, chega, né? Basta, pois aqui não tem mais bobo, né? Pois a população de Batayporã está com a mente aberta. Chega de fazer daquele prédio uma federação de interesses políticos. É só chegar perto das eleições que só vê gente falando de frigorífico Minerva, da planta frigorífica. Então chega. Se alguém chegar e falar agora em questão de frigorífico, nós não vamos acreditar que nós já estamos calejados de mentiras. Hoje, vocês podem marcar essa data, vai ser um marco para Batayporã, porque nós não vamos sossegar, vamos traçar todos os caminhos possíveis, vamos chegar a todas as entidades, os órgãos possíveis, para nós ver essa unidade a todo vapor. Então, gente, estamos juntos, vamos dar as mãos e vamos para essa luta. Ontem, entrevista na rádio, quero até aqui agradecer no programa do Alexandro, agradecer o Luiz Carlos, né, que é o coordenador da rádio, por ter aberto lá o espaço lá para nós, a Rádio Cidade, para nós estar divulgando essa audiência. O Alexandre perguntou para mim se nós íamos atingir o objetivo. Eu falei para ele que esse era o nosso objetivo, de chegar e ter algo concreto. Não temos como afirmar, mas vocês podem ter certeza que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar com afinco, digo nós, as entidades unidas, vamos trabalhar com afinco, com empenho, para que essa unidade volte a funcionar. Pois nós, sindicatos, precisamos dos trabalhadores. Aqui é triste ver quantos trabalhadores, amigos, trabalhadores familiares, migraram para outras cidades distantes, para exercer sua função. Porque muitas vezes aqui na região, aqui perto, não tem essa vaga de emprego. Até mesmo para outros ramos, né? Então, ontem, depois que a gente participamos do programa na rádio, muitos companheiros me ligaram acreditando que já era a volta à reativação do frigorífico. Eu falei que não, que era o pontapé inicial. Então, vocês marcam bem essa data de hoje, que essa data vai ser um marco para Batayporã. A gente também, nós ficamos sempre nos perguntando, né? Qual o objetivo, qual o interesse do frigorífico Minerva pagar um aluguel? Não tem como provar aqui, mas estipula-se, chegou até essa informação até a nós, de 270 a 280 mil mês, sem retorno algum. Nesses últimos 3 anos e 5 meses, a gente colocou na ponta da caneta, são mais de, se realmente for esse valor, são mais de 12 milhões de reais em aluguel. A troco de quê? Não sei. Eu sei que tem muita gente aqui ganhando, tem muita gente aqui lucrando, e só a população de Batayporã, a cidade de Batayporã, perdendo. Isso não pode acontecer, porque aquele prédio lá, aquele terreno, pertence ao município e, consequentemente, pertence a todos vocês. Nós queremos respostas, né? Não podemos mais ficar com essa incógnita, ficar no escuro. Nós vamos atrás e queremos resposta. Queríamos que o proprietário da empresa, ele foi convidado, nós queríamos que ele estivesse aqui presente, né? Que nós temos muitas perguntas para ele. Muitas perguntas. Não sei se tem alguém aqui, algum informante. Se tiver e puder responder, é só dar um nome aqui na mesa. Ainda agora, gente, eu me lembrei de um fato muito triste, que foi o incêndio, né, que ocorreu na planta frigorífica. Estávamos eu e o Miguel numa reunião
na empresa Iama, quando nós enxergamos a fumaça do incêndio e os trabalhadores nos ligando sem parar. Corremos imediatamente para o local e lá estavam muitos trabalhadores mesmo, chorando, vendo aquela cena. Foi muito triste para quem esteve lá presente, a imprensa, foi muito triste, porque muitas famílias tiram dali o seu sustento. Então, naquele momento, conseguiram enxergar ainda mais distante a possibilidade da reativação daquela planta. Foi uma cena muito triste que dificilmente sairá da nossa memória. Bom, gente, para não prolongar mais, estamos à disposição no que precisar. O negócio aqui é o seguinte: ou coloca essa planta para rodar, ou solta o osso, porque tem muitos interessados, entendeu? Ou solta o osso, porque tem muitos querendo botar para rodar. Estamos juntos, vamos com fé em Deus, que no futuro aí, bem breve, bem próximo, se Deus quiser, essa planta vai estar rodando a todo vapor e empregando aí os mais de 780 funcionários que ela empregava naquela ocasião. Muito obrigado. Segue agora uma explanação do presidente da Associação Comercial de Batayporã, senhor Sidney Olegário Marques, que abordará o tema A Queda nas Vendas no Comércio de Batayporã e os impactos causados na economia local. Boa noite. Oi. Funcionou. Boa noite a todos presentes. Quero, que em nome do vereador Cacildo Paião, cumprimentar os demais vereadores, nominando o Germino Rossi, presente, Denise e o nosso amigo Danilo Enz. Seguindo os cumprimentos, em nome da primeira-dama de Batayporã, senhora Cleia, cumprimentos a todos da plateia aqui presente, e em nome do Márcio, que neste ato representa aí o governo do Estado, cumprimento os comerciantes e as autoridades civis e militares presentes nesta audiência pública. Quando a gente foi chamado para participar de uma reunião lá no Sindicato Rural, pelo diretor de comércio do município, o Miguel Monteiro, nos convidou, eu, o Sérgio e o Altamir, para falar também sobre o frigorífico, sobre a reabertura da planta frigorífica em Batayporã. Naquele momento a gente já vinha acompanhando todos os trabalhos que o Poder Executivo, na pessoa do senhor prefeito Jorge, e da Câmara de Vereadores, na pessoa dos 9 vereadores, vem empreendendo no sentido de reabrir a planta frigorífica, ou seja, de gerar emprego e renda para o município. Falando no comércio local, a gente sabe que a perda foi muito grande nas vendas. O comércio, ele vive de venda. Não tem outro sentido se não tiver clientes. Ele tem que fechar as portas. E vários comércios fechou as portas em Batayporã. Principalmente os pequenos. Não se fechou mais comércio na nossa cidade, porque a grande maioria trabalham com a família. São empresas familiares que tem ali, a grande maioria são os empregados, que acabam também trabalhando, mas não deixam de ter renda. Não é porque é filho que tem que trabalhar para o pai de graça. Tem que gerar renda. Então, a economia nossa, as vendas locais, que é em torno de 30% a 40%. Foi quando muitos pequenos fecharam-se as portas. Com o fechamento desse frigorífico, que gerava aí só para os moradores de Batayporã, diretamente em torno de 400 a 450 empregos, se não me falha a memória. Não é, Sérgio? O Sérgio e o Miguel tinham confirmado isso. Agora você pega aí 400 empregos, multiplica por 3 membros da família que viviam dessa renda, já dá 1.200 pessoas diretamente. Mas a gente pode jogar um número aí de 2.000 pessoas diretamente que sobreviviam do emprego oferecido pelo Minerva. Fora essas famílias, tinham os empregos indiretos. Os que trabalhavam indiretamente para o Minerva, os prestadores de serviços, seja caminhoneiro, seja eletricista, pedreiros, enfim. Toda uma série de pessoas que viviam, que obtinham suas rendas praticamente
dentro da empresa Minerva e de outros frigoríficos que aqui por Batayporã se passaram. Eu fiquei triste também quando eu vi uma mensagem do atual detentor da planta falando que os vereador Cacildo e o vereador Maurício são dois mentirosos, são isso, são aquilo. Esse áudio provavelmente vai correr na mídia e nos grupos, porque não é justo falar. Digo para você, Cacildo, digo para o vereador Maurício, que não está presente em virtude de outras agendas, e para todos os demais vereadores que eu acompanho o trabalho dessa casa, vocês não devem satisfação para esse senhor. Se ele está chamando você de mentiroso, porque acho que o mentiroso aqui é ele, e não vocês. Ele tem que respeitar a população de Batayporã, ele tem que respeitar os vereadores de Batayporã, porque os vereadores de Batayporã representam o povo dessa cidade. Então ele não tem moral nenhuma para chegar aqui e chamar um representante nosso do povo de Batayporã de mentiroso. Isso é inadmissível. Agora fica uma pergunta que a gente se fez na rádio e que é questionada por toda a população de Batayporã. Desde 2015, meados de junho de 2015, essa planta está fechada, paralisada as suas atividades, mas o aluguel está sendo pago. Os detentores da planta recebem todos os meses sagradamente o seu aluguel. Qual o interesse do Minerva em manter uma planta frigorífica fechada em Batayporã, pagando o aluguel para não reabrir, para não gerar emprego? O que tem por trás disso? O porquê essa planta está? Claramente, é óbvio que esse pessoal do Minerva odeia ou detesta Batayporã. Foram embora sem dar explicação para ninguém, pegou prefeitura, sindicatos, pegou todo mundo de surpresa quando paralisou as atividades aqui. Paralisaram e foram embora, deixou à mercê aí. Pode ser que o proprietário da planta teve algum prejuízo e tudo, mas a gente sabe que tem seguro, o seguro reembolsou alguns fatos que aconteceu lá. Os comércios de Batayporã sofrem com o fechamento dessa planta. É claro que não vive só de frigorífico, tem outras, tem que buscar outros meios, mas esse era um dos principais geradores de emprego. E vem essa empresa Minerva, há 3 anos e meio aí, pagando para um frigorífico ficar fechado, fazendo o povo de Batayporã, as autoridades de Batayporã, de palhaços. Tem nada contra a família Capuz, que é detentora da posse do imóvel. Se eles falam que já foi... Eu presenciei algumas audiências do governador, onde o governador também se colocou à disposição para ajudar no que for preciso para a reabertura desse frigorífico. Inclusive, uma que eu estive com o prefeito, logo após a reunião dos vereadores, com o Jaime Verruc, que é o secretário do governo, o homem forte do governo, onde ele disse que tudo que foi tratado na reunião com o Minerva, o governador cumpriu, mandou a proposta para ele, com exceção de 2 ou 3 itens que era impossível de atendê-los. Mas 70% a 80% da proposta foi passada. E o Minerva não deu satisfação e não retornou, segundo disse Jaime Verruc, quando eu estive lá com o prefeito. Então a intenção dele, do Minerva em si, é deixar realmente a planta paralisada aqui em Batayporã e o povo que se dane. O povo de Batayporã, eles não estão nem aí para geração de emprego, para geração de renda, para o bem social, para a função social daquele terreno que foi doado. Como disse o Sérgio, nós não vamos paralisar por hoje. Essa audiência pública é para dar mecanismos legais para que a gente proceda. Vamos estar trabalhando, buscando apoio no Ministério Público, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Ministério Público Federal, Ministério da Agricultura, aonde for preciso a gente vai caminhar. E não adianta ficar fazendo ligações, ameaçando, falando isso, falando. Não temos medo de ameaça. Nenhum dos nós que estamos aqui não temos medo. O homem nasceu, foi para nascer, viver e um dia morrer, não matado. Nós não temos medo de ameaça, nós vamos seguir em frente com esta luta. Vamos sim. Não estou falando aqui como servidor público, estou falando como representando o comércio de Batayporã. Estou falando como cidadão que tem muitos parentes, muitos amigos que trabalhavam nessa planta. Centenas de pessoas foram embora de Batayporã buscar serviços em outros frigoríficos. Mas a partir do momento que falar o frigorífico vai reabrir, seja com quem for, essas pessoas voltam para viver mais próximo da sua família. Pego como exemplo aqui o Adriano, que está ali, ele sempre ficava cobrando a gente, eu quero participar dessa audiência pública, eu quero acompanhar, eu quero ver até onde vai. Eu falei, vai na audiência, junte-se a nós, não adianta ficar criticando.
Não adianta ficar postando vídeo no Face falando crítica. Não adianta falar isso, não vai acontecer. Temos que falar, vai acontecer sim. Estamos juntos no linguajar da juventude aí. Nós temos que pegar firme, nós temos que dar respaldo para a Câmara de Vereadores, nós como entidade, como população, nós temos que dar respaldo para o Poder Executivo e cobrar do governador. Do governador nós temos que cobrar posição, cobrar do governo do Estado, do governo federal, porque a população cobra da Casa de Vereadores e cobra do Poder Executivo. E nós como entidade também vamos cobrar. Pode ter certeza que vai ter 3 sarnas agora no pé da Câmara de Vereadores, no pé do Poder Executivo. Nós vamos estar sempre cobrando atitude, cobrando que essa audiência não pare por aqui. Quero fazer um agradecimento em especial à imprensa falada e escrita, que tem dado apoio, divulgação nessa audiência, tanto a Rádio Cidade como os jornais aqui presentes. Está ali o Ana Aurelindo, o Portela, viu o jornalista Cássio agora há pouco por aqui, o Luiz Carlos tem sido um grande parceiro, enfim, toda a mídia que está apoiando. Precisamos de vocês. Precisamos do apoio da mídia, precisamos do apoio das autoridades, mas principalmente da população de Batayporã. Quero só falando um pouquinho. A gente fala, quando você começa a pensar em números, a gente começa a se entristecer. De você começa a imaginar que Batayporã, quando nós tínhamos essa planta funcionando, mensalmente girava aí em torno, no comércio local, 60 a 70 mil reais. Isso do salário. Além disso aí, vinha mais 100, 150 cestas básicas, 400 a 450 vale cesta básica, em torno de 150 reais, que ficava no comércio local de Batayporã. Você, como eu disse anteriormente, as empresas prestadoras de serviço eram impostos que geravam para o município, era divisa. A queda da arrecadação do município ela foi lá embaixo, não só em Batayporã, não foi culpa só do Minerva, é claro que contribuiu um pouco. Se equipararmos dados que o Miguel vai falar daqui a pouco para vocês, vocês vão ver o absurdo que foi a queda nessa arrecadação, em torno de 98% aí, isso de arrecadação que era do Minerva, só de ISS, porque o resto já nem arrecada. Ninguém sabe o que aquele povo faz lá dentro. É um mistério. A caixa preta de um avião. Está lá, paralisado, está aquele povo lá dentro trabalhando, nós não somos contra eles, porque se reabrir outro frigorífico, são profissionais habilitados e com certeza ficam empregados em Batayporã. Mas este segredo tem que ser desvendado. E nós vamos às últimas instâncias para que este segredo e esse mistério, como disse o Germino, seja desvendado. Mais uma vez, parabéns Cacildo, parabéns vereador Maurício por atender nós quanto a entidade. Batayporã, um município que tem aproximadamente 200 mil cabeças de gado. A pessoa falar que não tem o produto, não tem a matéria-prima, isso falando no município de Batayporã. Dados reais, 180 a 200 mil cabeças de gados nós temos aqui no município. Falar que aqui não tem matéria-prima, o boi ele não vive no pasto 300 anos. Isso vai dobrando anualmente. Quanto mais você abate, mais você vai querer criar, recriar e vender. Agradeço a todos vocês, de coração mesmo, pela participação, aos comerciantes que aqui estão. E o comerciante que aqui veio hoje, puxa a orelha do que não veio. Cobre a atitude dele, cobre presença, cobre a participação dele, no momento em que a gente está brigando pela geração de emprego e renda e o crescimento de nosso município. Muito obrigado. Passaremos agora a fala do diretor de Indústria e Comércio de Batayporã, senhor Miguel Monteiro da Rocha, que abordará o seguinte tema: os impactos na queda de arrecadação sofrida pelo município, bem como sobre os incentivos oferecidos pela municipalidade para a instalação de novas empresas e a reabertura da atual planta frigorífica. Volto novamente para passar mais um esclarecimento, os números, que além da perca do trabalho, do emprego da nossa população, ainda tem o prejuízo e a perca da arrecadação do cofre público. E eu quero passar para vocês uma numeração sobre o ISS, nota fiscal eletrônica, que é um imposto fiscal que já vem direto para a prefeitura, para os cofres públicos,
No ano 2014, um ano antes de fechar a planta, de parar as atividades, que a planta não fechou, na verdade, só parou as atividades, foi R$ 560.195 a ano. E durante os 3 anos que ficou parado essa planta, juntando os 3 anos, deu R$ 19.180. Então está aí a diferença. Desses 3 anos deu R$19.000, praticamente 6 mil e pouquinho reais, diferença de R$560.000. Então a perca para o município, para o cofre público, foi muito grande. E também quero aproveitar nesse momento de mostrar para vocês umas fotos, umas imagens que foi feita lá na planta, como que ela se encontra hoje. Essa é a foto, foi feita aérea, e o frigorífico está um deserto, parado, e tem a parte que foi destruída pelo fogo, que é aquela mais em cima. Essa foi a parte que foi incendiada. E não está difícil, para vocês olhar, o frigorífico não está difícil para retornar ele novamente às atividades. As empresas interessadas estão, eles falam que em 120 dias eles dão início de matar o primeiro boi. Lá na parte de baixo vai aparecer as lagoas. É aí que foi onde foi queimado a desossa. Aqui tem vários que trabalharam lá e já... Aí a parte da graxaria do frigorífico. Aí a caldeira, a graxaria do frigorífico ao outro lado, os tanques de sebo. Então, outros dias, até uns 2 meses atrás, que tiveram um pessoal que vieram para poder fechar aquele prédio, o último lá do canto, que tinha queimado, e eles vieram, só tamparam para não danificar o que aquilo ali chama um túnel contínuo. Aí está as represas, essa daí é a última represa que já se encontra denúncia na parte da Secretaria do Meio Ambiente, na Prefeitura, sobre esses danos ambientais. E aí se encontram as 3 lagoas, e naquela última devolve a água para o córrego Esperança. E está aí a planta, que não está difícil de reabrir. Eu falo assim com muitos detalhes nessa planta, porque
Eu comecei a trabalhar ali desde 89, nessa planta, ajudei a construir. Eu tenho um carinho muito grande por esse frigorífico, foi o primeiro meu registro de carteira e me afastei em 2010, que fomos para o sindicato ao trabalho, direito dos trabalhadores. Muito obrigado. Miguel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa frigorífico estando parado, não tem máquinas lá que, devido muito tempo parado, não possa vir danificar, sei lá, até perder essa máquina lá? Algum... Vereador, pela informação que tivemos, eles já levaram tudo. Já levaram tudo embora, certo? Carretas e carretas já levaram, além do que não pegou fogo, não destruiu. As máquinas que eles poderiam utilizar em outras empresas deles, já levaram tudo já. Para vocês passar ali pela pista, vocês já vê aqueles motores ali de gerar energia, eles já levaram tudo embora. Mas isso não atrapalha. Como levou, para poder abrir, é só trazer de volta ou outros melhores, mais fortificado. É mais um motivo para a gente estar convidando aí o senhor Ademar Capuz, pelo respeito que a gente tem, Batayporã tem por ele, não só essa Câmara de Vereadores, para ele se unir junto com a população, né, que aqui as portas estão abertas para ele vir aqui, pega aqui, não precisa ser eu, pega um outro vereador ali, e leva lá e mostra como que está essa planta. E dê alguma posição definida para Batayporã, para a população, né? Bom, agora eu vou passar para o cerimonial. Neste momento, abriremos espaços para os debates e a participação do público com pergunta e sugestões. Então é assim, gente, as perguntas podem ser feitas por escrito, tá? A Aline, que é nossa recepcionista lá na frente, está com um bloquinho de papel lá e caneta, certo? Quem tem a intenção de fazer alguma pergunta por escrito, que pegue com ela lá, faça anotação lá e passa para a gente aqui, ou com o Paulo Paraíba também, que está auxiliando ela lá, tá? Que vai ser entregue para a gente e vai ser entregue para a gente e vai ser lida aqui, certo? Ou então, se a pessoa preferir fazer a pergunta falada mesmo, que se dirija próximo à mesa do plenário aqui, né? Que a gente vai disponibilizar o microfone para que possa estar fazendo a pergunta aos componentes que estão na mesa presente aqui, certo? A pedido dos representantes dos sindicatos, eu gostaria de chamar aqui para fazer uso da palavra, explanar um pouco também sobre a sua opinião, o senhor Márcio Andrade, que é o assessor especial do governo do estado do Mato Grosso do Sul, na região do Vale do Iviema. Então, assim, tá aberto já, ele vai fazer uso da palavra dele, e quem já tem perguntas a ser formulada, ou por escrito, ou falado, certo? Após o uso da palavra dele, já pode ou se dirigir para fazer uso do microfone, ou então registrar por escrito, tá? E, por favor, se for registrar por escrito, anote a quem está sendo dirigida a pergunta, ok? Se é para algum vereador, se é para algum dos membros do sindicato, da associação que aqui estão presentes na mesa, ok? Boa noite a todos. É um prazer participar aqui dessa reunião. Agradecer ao Calcildo pelo convite. Queria cumprimentar todos os presentes aqui, a primeira-dama, aos vereadores aqui presentes, aos presidentes aqui de sindicato. Em primeiro lugar, gente, parabenizar vocês pelo que vocês estão fazendo, porque realmente é lamentável. Nós sabemos que o município, o grande desenvolvimento do município é a mão de obra, e nós aí com o frigorífico parado, e dizer que logo que entrei no governo, há um ano atrás, eu fui procurado pelo prefeito Jorge. Ele me fez 2 pedidos. Ele queria que eu arrumasse uma madeira para ele fazer umas passagens ali das águas, e eu corri atrás e não arrumei a madeira, foi feito tudo de concreto. E ele queria que marcasse uma reunião com o governador para tratar da abertura do frigorífico. Me incumbiu disso,
eu não só marquei com o governador, mas também me incumbi de marcar com o proprietário, dono da planta, que é o seu Demar Capuz, e marcar com os diretores do Minerva, que não tinha sentido somente nós, vocês, vereadores, estiveram presentes com o prefeito, reunir com o governador, sendo que o dono, o proprietário, as duas outras partes não presentes. Então, graças a Deus, nós fizemos essa reunião, consegui marcar. Essa reunião foi feita em fevereiro deste ano, me lembro. Foi marcada para uma data. Os diretores não pôde vir, foi adiado por mais, acho que uma semana. Acho que todos os vereadores aqui presentes estiveram aqui. Me lembro do Germino, na época, me engano, da Denise, que convidei. Foi todos lá, o Germino usou da palavra, perguntou aos diretores. Estavam os 3 diretores do Minerva. Realmente eles se comprometeram, todos aqui que estavam na presente, viu, que dentro de um ano retornaria com a planta. Eu acho que mais que justo vocês cobrarem isso. Isso é uma função de vocês, moradores de Batayporã, função de vocês, presidentes de sindicatos, função minha como assessor do governo, e dizer que naquele dia daquela reunião, o governador colocou à disposição para aquilo que fosse necessário, da parte do governo, que fosse possível, em ajudar para que essa indústria volte a funcionar, por parte dele, poderia contar. Falei novamente hoje na Casa Civil, que estava vindo para a reunião aqui, e ele mandou dizer que o que ele prometeu será cumprido, que está à disposição para que retornar essa planta. Realmente é um negócio que, como se falou bem aqui, a planta não está parada, ela está parada, né? Mas ela não está abandonada, porque ela está sendo paga o aluguel, né? Que é pior ainda, né? Então, eu acho que é um momento propício. Nós vimos aí agora com um novo governo, com um novo presidente. Nós temos, pela nossa felicidade, 2 ministros nomeados do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, da Agricultura, e o Mandetta, como secretário de Saúde. Tereza Cristina é ligada a esse setor. Eu acho que chegar até ela é muito fácil. Acho que ela vai ter muito interesse em reabrir esse frigorífico. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Tem que se iniciar. Não tem aqui que se discutir com A ou B quem está certo ou quem está errado. O que o município precisa é que a planta volte a funcionar. Esse acho que é o objetivo de todos. Não é isso, Calcido? Márcio, agradecer a sua presença novamente. E pedir para você, novamente, você fazer esse trabalho aí de agendar uma reunião com todas as partes aí, para a gente ter essa união aí e ir lá e debater para chegar à solução do problema, olhando um no olho do outro, né, para ver quem tem boa vontade mesmo realmente. Eu venho aqui, então, Cacildo, me colocando à disposição, com muita honra, que eu faço isso nos municípios que eu coordeno, Batayporã, tudo que precisou do governo do Estado, eu tenho corrido atrás dele, o Jorge tem me ligado direto, os vereadores têm me procurado, independente, gente, de cor partidária, nós estamos tentando fazer o possível. Vocês têm acompanhado o trabalho do governador, que o governador tem feito para Batayporã, e ele já comprometeu perante a vocês, aqui, autoridades de Batayporã, que o que depender do governo do Estado, para sentar com a turma do Minerva, para ver o que eles precisam de incentivo, o que for possível dentro do governo ele fará. E eu faço esse compromisso aqui, o que vocês precisarem, nós, representando o governo, vamos junto com ele, reunir novamente, e o que nós queremos realmente que vocês lutem e não parem com essa luta, até que funcione esse frigorífico, porque está aí parado, precisa de funcionar, ou com Minerva tocando, ou outro tocando, ou quem que seja, o que precisa é funcionar. Essa é a luta de vocês, e pode contar com todo o apoio meu e o apoio do governo do Estado. Muito obrigado. Essa casa agradece e registra também a presença do pároco, Padre Everton, e do pastor Cláudio. Mais uma vez, como eu disse, tá? Os debates estão abertos. Não é somente perguntas, se alguém da população presente ou das autoridades quiser explanar algum tipo de sugestão ou algo relacionado, está aberto também, ok? Se tem alguma pergunta formulada por alguém, por favor, que entregue para a nossa funcionária Aline ou para o Paulo Paraíba, que está entre vocês aqui, para estar passando para a gente poder explanar a pergunta ou sugestão, ok?
só frisar a população e a todos os presentes que é um momento de vocês. É um momento de, quem sabe você não tenha a pergunta formalizada ou não sabe o que vai perguntar, mas tem aí esse sentimento de revolta ou alguma coisa para falar. Esse é o momento, a gente está aqui para ouvir. Esse é o sentir das entidades aqui, o vereador Cacildo, que propôs isso aí junto com o vereador Maurício. É importante que a população expresse o seu sentimento. Isso vai ficar registrado aqui em ata. Isso aqui é um documento, vai ficar guardado nessa casa e isso vai ser utilizado adiante. Então, é importante, aquele que quiser vir aqui, ou aquela que quiser vir aqui usar o microfone ou fazer a pergunta, é importante. Boa noite a todos que estão aqui. Acho que todo mundo que está aqui tem um motivo e se aflige de ver esse frigorífico parado. A gente sabe que... eu queria saber da parte, né, do pessoal que está comandando essa audiência pública e está começando esse trabalho, qual que é a estratégia jurídica para a gente tentar reaver isso, se existe na lei, porque o frigorífico foi feito quando acho que a lei os incentivos fiscais. Tem frigorífico aí que a gente sabe, que nem o de Anaurilândia, foi feito comodato há 20 anos, se é para a pessoa investir, se caso nesses 20 anos não cumpra, ele retorna para o município. Acho que é o mesmo caso também, deve ser do matador municipal que o Leandro está mexendo agora. Então, qual vai ser a estratégia jurídica? Aonde vai? Porque se ele tiver na legalidade dele como proprietário, aí uma briga jurídica difícil. Mas se dentro da lei que foi instituído, os incentivos fiscais que foram dados na época para o frigorífico Friporã, se tem base legal para mexer nisso aí, porque a coisa vai para o jurídico e complica, porque se eles assumiram o frigorífico, é deles, né? Então, eu vejo assim, é um imbróglio, mas tem que ter, assim, se tem a função social e tem como mexer nisso aí, né? Porque a batalha vai ser jurídica, porque se eles não saírem de cima, né, da planta, não tem como, né? Então, eu acho que é por aí que tem que ser o aperto, né, no caso. Paulo, muito boa a sua pergunta. A gente pode até citar aí agora, quem procurar nas redes sociais, aí na imprensa, aí, tem um fato que aconteceu aqui em Anaurilândia ali, lá da usina Aurora lá, que a prefeitura tomou o terreno de volta. Eu penso que a linha é a mesma, independente do seu Ademar, ele ter comprado, ele não tem a culpa de ter comprado lá de uma pessoa onde já existia a lei que tinha a finalidade, que é a questão social aí, que é impostos e emprego. Então, a gente quer deixar bem claro que a gente não quer dar prejuízo para ninguém, mas tudo questão de um acordo, um bom senso, tá resolvendo as coisas com coerência e harmonia. Mas o segmento é isso aí, Paulo. Dentro dessa linha aí que o Cacildo fez a explanação para o Paulo, a pergunta dele foi boa, como a gente disse, ele frisou bem, será uma batalha jurídica. Realmente será uma batalha jurídica, mediante de posse de todas essas cópias de lei que a gente tem, mediante a ata dessa audiência e tudo que daqui for extraído, a gente vai procurar a promotoria pública, que representa realmente o povo também, para a partir dali, ela ser uma das orientadoras nossas, fazer um estudo profundo dessa lei de doação, o que pode ser feito para que essa planta volte a funcionar, ou volte ao poder do município, ou não. Se pedir para a gente afirmar o município vai retomar essa planta, a gente estaria aqui enganando a população. Então, será feito estudo jurídico, vamos estar encaminhando cópia dessa matéria, dessas leis para a promotoria, vamos estar consultando os jurídicos das entidades também, para que apoiem nessa consulta. Enfim,
como o Cacildo disse, ninguém está falando de retomar nada. Ninguém, até o presente momento, falou que vai retomar a planta do frigorífico. Nós queremos saber o porquê que esse Minerva paga para não funcionar em Batayporã. A caixa preta que existe ali, nós vamos ter que desvendar. Só que a batalha jurídica é no sentido, sim, se houver brecha, retomar a planta, ou seja, o terreno, e repassar para quem queira realmente trabalhar. Então, juridicamente vai ser feito todo um estudo, em caráter de urgência, já vamos dar sequência esse ano ainda, para que a coisa não demore tanto. O senhor Gabriel Adenilson, popular Gabriel Jardineiro, está perguntando: gostaria de saber se os empregos gerados vão ser exclusivos para os moradores de Batayporã ou não. Bom, excelente pergunta. Não temos como afirmar agora, podemos trabalhar nesse sentido sim, né? Porque hoje a população é Batayporã que está passando, né, por esse sufoco, por esse desemprego. Claro que isso aí é um segundo plano, primeiramente, né, brigar para que reabra, e depois podemos sim discutir para que as vagas de emprego sejam nesse sentido, primeiramente para os trabalhadores de Batayporã. Se suprir todas as vagas, tranquilo. Agora, se precisar de profissionais que Batayporã não tenha esse profissional, com certeza outros de fora virão. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a primeira-dama que está representando o prefeito, se a senhora sabe, tem conhecimento, se a Procuradoria do município, já que tem a função de representar o município no setor jurídico, já fez ou trabalha alguma notificação à empresa ou à família Capucci, porque eu vejo que a lei foi aprovada aqui na casa e seguiu para o executivo. Então ali nós temos um grupo jurídico que, se não fez, poderia já tratar de fazer essa interpelação jurídica para também dar força aqui na Câmara. Eu acho que já foi pedido pelo vereador Cacildo ou pelo vereador Maurício, eu não sei, aqui na casa, para que essa procuradoria se manifestasse, mas até agora não veio essa resposta. Vereador Germino, no momento eu não saberei responder essa resposta para você, mas passarei adiante e trarei a resposta para você, tá? Eu agradeço e saliento assim que é bastante importante. Nós temos essa procuradoria no município, são advogados experientes aí e podem ajudar muito, contribuir muito nesse processo. Com certeza, tudo que for para somar e para ajudar, certeza que a gente vai estar aí somando para a melhoria do Batayporã, tá? O senhor Anaurelindo Ramos, do site Vale do Ivema Agora, vai fazer uma pergunta. Alô, boa noite a todos. Eu falo aqui como morador da cidade, né? Não nem como repórter, mas primeiro eu gostaria de elogiar a posição do vereador Cacildo Paião e do Maurício, pela coragem de convocar essa audiência pública. De parabéns vocês, de parabéns também às autoridades que compareceram aqui, o Pezão, o Márcio Andrade, representante do governador, inclusive falava com você hoje à tarde. Eu fui uma das pessoas que também cobri muito ali as atividades ali. Lembro que, na época, inclusive, do Frigonostro, quando os Capucci coordenava ali, várias paralisações de madrugada, eu fui cobrir, levantei 3h30 da manhã, 4 horas da manhã. E também, quando fazia caminhada no frigorífico, acompanhei a ciclovia poliglota ali, né? Muitos, eu não sei a origem, os árabes conversando, então eu achava bonito, eles vinham para a cidade gastar o dinheiro, conversar aqui, e de fato a cidade arrecadava muito. Eu queria chamar a atenção aqui, duas coisas, depois eu vou terminar com a pergunta. Importante também registrar nessa audiência pública aqui
a questão dessa planta que está parada e da forma como o dono da planta atual, o dono das instalações, se comportou na campanha eleitoral, né? Por pouco não acontece aqui como é que se diz, um estelionato eleitoral, que ele propôs, inclusive, a reabrir o frigorífico em questão de dias, né? E quase que ele mancha o pleito eleitoral, independente da situação atual, de como é que está e tal, mas, tipo assim, ele fez um compromisso com a população inteira e falhou, entendeu? Inclusive, também tive com o Miguel, com o prefeito Takahashi, né, no gabinete dele lá no Hospital do Câncer, do Hospital do Amor de Nova Andradina, quando ele afirmou que poderia abrir, né? E disse, eu tinha até gravado, a gente vai excluindo as coisas, mas ele disse lá que se o Minerva não abrisse, ele abriria em 2 meses, né? E tinha acabado de gastar 2 milhões. Então, na verdade, a população não pode ficar quieta, não. Você entendeu? A população, a minha esposa tem um pequeno comércio no bairro do Mustafa, bem na periferia da cidade, e olha, a gente sentiu muito, mas muito, quando fechou e até agora. Todo mundo sofre com essa questão do fechamento do frigorífico. Então, eu prestei atenção aqui na fala do presidente do Sindicato da Alimentação, o senhor Sérgio, achei bastante... Oi? Sérgio Ventura, bem articulado. Já falaram aqui da questão jurídica, né? O sindicato, diante desse quadro, ele não teria condição, por exemplo, de propor tocar esse frigorífico em regime de uma cooperativa, né, inovar. Aí entraria até a pergunta que foi feita pelo Gabriel Jardineiro, de priorizar as mãos de obra local. É lógico que tem mão de obra que tem que buscar de fora, não tem como vir, né? Se, por exemplo, nesse caso, dessa audiência, poderia propor que o próprio sindicato já seria o primeiro, de preferência, assumir a planta e tocar, porque em muitos outros estados, ou Sérgio, vários sindicatos, associações tocam um regime de cooperativa, né? Então fica uma ideia aqui, né? E também é o registro de que a gente está na condição de morador, nós estamos acompanhando, queremos a reabertura urgente dessa planta aí, né? A geração de emprego e de renda. Aurelino, boa noite. Foi muito bem na sua fala. É claro que eu tenho que ver juridicamente se realmente tiver essas condições e tiver propício para nós, não pensaremos 2 vezes, mas eu preciso ver o peso disso daí juridicamente, ver os apoios que, se possível, né, se realmente nós for seguir nessa linha, que apoio nós teremos para reabrir, mas eu posso ver juridicamente. Hoje eu não posso te dizer, não tenho essa informação. Convido agora o senhor Jorge Bochecha, assessor do prefeito, que quer explanar uma pergunta também. Boa noite a todos. Seria bem uma pergunta. Vou fazer só um histórico para vocês. A gente sempre participou das atividades aqui de Batayporã e de outros prefeitos, de outras câmaras e tudo. Uma realidade vocês vão lembrar comigo. As prefeituras, os prefeitos passados, fizeram o papel deles. Procuraram trazer empresas para o município. Que Batayporã, não só agora, mas sempre houve problema de empregos. Nós, primeiramente, nós éramos um município essencialmente agrícola e pecuário. Nós tínhamos aqui, antigamente, há pouco tempos atrás, uma região agrícola muito grande. Bairro da Festa, Fazenda da Primavera, arrendamentos e tal. Tinha-se muita mão de obra. Essa é a verdade. Fazenda da Primavera, nos arrendamentos, chegava a ter, por dia, na época da colheita de algodão, 1.200 boias frias. E tudo isso acabou. Em cima disso daí, os prefeitos da época também procuraram diversificar atividades do município. E fizeram. Vamos lá. Mas o que aconteceu? Houve doação de terrenos por parte dos prefeitos, pelas câmaras municipais da época. Juarez Pascoal está aqui, foi vereador antigo, está aqui, para Cocamar. Se não me engano, em torno de quase 10 alqueires de terra. Não sei bem a área, mas foi doado para Cocamar instalar aqui no município. Ela veio, montou uma balança, um botequinho lá tal, demorou um dia, vendeu e foi embora. Certo? Tivemos a Copagra, Cooperativa de Nova Londrina. Teve participação dos prefeitos anteriores também, dos vereadores anteriores também.
Foi passado o terreno, comprado, negociado. Fechou, foi embora. Está ali. Tivemos também aqui o secadouro que está ali. Houve participação também dos governos anteriores. Está lá fechado também. Tivemos quase 10 alqueires de terra doado para a construção do curtume. Cadê o curtume? Foi embora também. Então, resumindo, gente, essas empresas que vêm de fora deu o tombo em Batayporã. Fizeram o caixa, certo? E não se instalaram mais aqui. Temos exemplo aqui, a Cocamar estava aqui, está do lado aqui, e Nova Andradina instalado. Por que não instalou aqui? Não sei. Então, o que ocorre? O que ocorre? Essas empresas, futuramente agora, os tempos são outros, não é, Cacildo? A situação é outra, o prefeito é outro. Então, vai se procurar melhorar a documentação dessas doações. E hoje, falar a verdade para você, não tem nem como doar, que ninguém tem mais dinheiro para comprar terra aqui para doar para a empresa de fora. É complicado. Estou certo, Germino? A situação hoje é outra. Mas, gente, é o seguinte, com relação, eu falando agora como assessor do prefeito, eu acompanhei todas as ações do prefeito junto ao proprietário da planta hoje, queira ou não queira, cumprindo sua parte social ou não, hoje ele é o proprietário, documentalmente. Procurou conversar com ele, tiveram várias negociações, tá, vamos abrir, não vamos abrir, tiveram com o governo do estado, que está aqui, juntamente com o vereador, se procurou movimentar esse frigorífico. E até agora não houve respaldo. Que nem fala o Paraguai. Muito monguetá pupu, muita conversa fiada, e de resposta agora nada. E a população está precisando de emprego. Nós que estamos na prefeitura, nós sabemos isso daí. O pedido, que o dia a dia lá de emprego. Mas criou-se um clima em Batayporã também, do fechamento do frigorífico, uma coisa muito ruim. Vamos falar a verdade. Não foi a administração Jorge Takahashi que fechou o frigorífico. Não foi ele. Não foi ele que mandou que eu pague embora. Não foi ele que fechou o hospital. E criou-se o clima político em cima contra o prefeito. Complicado isso daí. Está se tirando proveito político negativo. Isso não pode ocorrer. Isso que está ocorrendo hoje é o que já deveria ter acontecido. Está acontecendo. Estou de parabéns aos vereadores, estou de parabéns à sociedade aqui reunida. Hoje aqui está saindo o primeiro documento real de pedido de reativação do frigorífico. Não de retomada, de reativação, com quem quer que seja. Hoje é o primeiro documento oficial que nós estamos tendo, apesar de termos o pedido da Câmara. Mas da população, essa audiência pública tem uma validade muito grande jurídica. E como houve um pedido do vereador Germino aí, como é que está a parte jurídica? A parte jurídica, ela se manifesta através de situações. Ela está em estudo, procurando a melhor forma de se sanar. Primeiramente, está se procurando o bom senso, o companheirismo, a vontade de acertar. Caso isso não ocorra, vá-se pela parte jurídica pesada, realmente. Então, volto a falar para os senhores. Há uma preocupação do prefeito municipal, há uma preocupação dos vereadores, há uma preocupação da sociedade aqui. E hoje é o primeiro documento real que tem validade, fé pública. É isso aqui. Parabéns a vocês, parabéns a todos. É o que eu tinha que falar. Muito obrigado. Não queria entrar nesse assunto, mas já que o assessor do prefeito falou de gestão aqui, acho que o momento é para tratar de uma situação que toda a população quer, mas que fique claro. Isso que o assessor acabou de falar, para mim, isso aí eu mostro para o senhor, se o senhor quiser, inviabiliza sim a economia do município, mas não é nessas situações. Não é querer justificar a situação que a gente vive hoje em cima de um frigorífico fechado. O frigorífico fechado, ele recai muitas coisas para a economia do município.
eu entendo. Mas hoje a economia gira em torno de 2 milhões a 3 milhões, 2 milhões e 800 mil a 3 milhões a arrecadação. Então, fazendo o dever de casa, enxugando a máquina pública que está estourando, aí sim nós teremos ali a condução de gestão. Ajuda, o frigorífico aberto ajuda? Ajuda e muito, mas não é nessa situação. Não vem querer jogar em cima a situação do frigorífico aí para as mazelas de Batayporã, que o nome disso é ruim, é administração ruim. Vereador Germino, eu acho que a hora não é essa. Mas você está em confronto. Se a hora não é essa, o senhor não devia nem ter começado. O senhor falou, eu obedeci. Só um momentinho. Só um momentinho, Cacildo. Eu fiz uma interpretação seguinte. Eu quis, no sentido geral de tudo isso aqui, parabenizar o evento, dizendo que isso aqui é legalidade. Isso que está direito a reivindicar. Que eu quis parabenizar. Se foi mal interpretado, o senhor me desculpe. Mas não é hora de nós debater administração. É hora de debater a reabertura do frigorífico. Obrigado. Só para registrar, senhor Cacildo. Senhor Cacildo, que está presidindo aqui essa audiência, só quero registrar que quem falou de gestão aqui foi o assessor do prefeito. Eu só estou indagando para que não engane a população. Frigorífico é responsável por uma parcela ruim da economia de Batayporã. Mas a maior parcela ruim da economia de Batayporã é a administração que hoje aí está. Pedir para a gente manter o foco aí, a pauta é frigorífico. E diretor, o senhor tem a autonomia para limitar o tempo, tá? Positivo, presidente. Inclusive, até a gente está seguindo um regimento, tá, dessa audiência, que é com exclusividade o tema que está sendo abordado, ok? A pergunta agora parte do senhor Adriano Pinheiro. Ele faz a pergunta para a bancada geral. Se a planta são dos Capuzzi e o terreno é da prefeitura, quem seria o dono do imóvel juridicamente? Quem puder responder a pergunta dele, está feita. Bom, respondendo à pergunta, eu tenho aqui em mãos a lei de doação, feita em 1989. Que foi doado o terreno e para poder fazer uma venda precisa da autorização do Executivo e do Legislativo na época. Em 93 foi feito mais outra lei tirando fora totalmente esse artigo. Então, falar em pensar em terreno que é da Prefeitura, isso já é uma parte jurídica, que essa audiência pública já é um dos primeiros passos para poder pensar em jurídica, em ação jurídica. Então, sobre o terreno, se é do município, a gente vai ter que ver realmente juridicamente. Não sei se eu consegui esclarecer a pergunta. Acho que todas as perguntas aqui elas são válidas, até porque está ficando registrado em ata e será redigido. Todo mundo sabe quando o município ou o estado faz uma doação de um terreno, existem regras a serem cumpridas. Infelizmente, essa lei é uma lei um pouco antiga. Ela foi feita a primeira lei de doação, depois ela foi revogada, foi passada a autorização para registro da matrícula, enfim, para todas as empresas que ultrapassaram, mas principalmente para o frigorífico Maringá. Quando a gente fala que vai procurar promotoria, que vai procurar o nosso departamento jurídico, e com certeza o departamento jurídico da prefeitura também será acionado, para que dê um respaldo mais legal, será feito sim um estudo juridicamente para ver a questão da possibilidade de retomar. A gente fala, hoje é deles, se pensar hoje de quem que é aquilo ali, é dos Capuzzi da família lá com a empresa lá. Seria deles a planta. Mas a questão da função social, que disse a lei lá no início, que não está sendo cumprida. Então é isso que a gente tem que ver. Não adianta chegar assim e falar, ninguém toma nada de ninguém. Nós vamos fazer esse estudo, essa análise. Eu creio que é interesse da população ter uma resposta sim. Por que
estar fechado e o porquê o município não toma essa planta e faça uma doação pronta. Essa pergunta vai surgir muitas, porque muitas pessoas que não vieram aqui, mas estão nos apoiando. Está apoiando essa audiência, que volta a frisar, senhor presidente, senhor coordenador da audiência, é para tratar único e exclusivamente questões frigoríficas, planta de Batayporã, geração de emprego e renda. Eu acho que tem que tomar pé da situação, e se tiver que cortar o microfone de quem for debater outro assunto, tem que realmente cortar, porque o assunto aqui é exclusivo para isso. Vou pedir para a secretária Lindalva, para que a senhora exclua da ata os debates que fogem do contexto, por favor, tá? Dando continuidade, o senhor Marcelino Dias de Oliveira pergunta, em geral para a bancada também, ele quer saber se em 2019 o frigorífico será aberto e a partir do ano que vem novos governantes estão assumindo o poder, se isso poderá favorecer nessa questão da reabertura no ano de 2019. A situação é bem favorável para 2019. Nós mandamos convites para deputados estaduais, deputado federal, senador. Eu falei por mensagem com o senador que foi eleito, Nelson Trade. Ele deixou bem claro que não poderia vir, mas se colocou à disposição e pediu para mandar o resultado para ele estar fazendo gestão em cima disso aí. Então a gente não pode perder a fé nunca, porque nós estamos se reunindo, trabalhando em cima disso aí, né? E eu tenho certeza que vai haver um consenso para abrir o mais rápido aí possível. Complementando aqui a fala do Cacildo, a gente já comunicou a nossa futura ministra da Agricultura, hoje é deputada federal Tereza Cristina, sobre esse assunto e sobre o tema reabertura do frigorífico em Batayporã. Ela pediu para que, posterior a essa audiência, todas as documentações sejam encaminhadas para ela. Então, deixa de ser 9 vereadores e prefeito fazendo uma luta pelo frigorífico. Passa a ser 9 vereadores, prefeitos, sociedade civil organizada e população de Batayporã. Porque eles tiveram votos aqui em Batayporã, todos os representantes, e estão dispostos a ajudar, como vários deputados estaduais, senadores eleitos, enfim, pode ter certeza que a luta vai realmente continuar. E nós estamos depositando muita fé na nossa futura ministra, e o sonho nosso é que realmente em 2019 esse frigorífico volte a gerar emprego para Batayporã e renda para o nosso comércio e para as famílias de Batayporã. A pergunta do senhor José Ins Filho. O Ademar Capucci é conhecedor da proposta desta empresa de Goiás em reabrir a planta? Eu creio que essa pergunta seja mais pertinente ao presidente Sérgio a estar respondendo, que foi das mãos deles que veio o ofício que foi lido no início dessa audiência aqui da empresa Rio Grande S.A. Bom, gente, oficialmente não, mas chega ao nosso conhecimento que, inclusive hoje o seu Ademar mandou um áudio para ele em tons de ameaça. Não temos como afirmar, mas oficialmente ele não tem o conhecimento. Eu estou aqui, eu tenho uma constatação de quem trabalha, já trabalhei muito tempo em frigorífico e acompanhando o que acontece aqui na nossa região, algumas coisas que nem falou, onde está o buraco negro que esse frigorífico não abre. Para mim é muito claro e é só ver o que aconteceu. Eu trabalho no frigorífico desde 97, trabalhei. A relação do boi daqui de Mato Grosso do Sul para São Paulo, o pessoal está nisso aí, sempre foi R$ 2, R$ 3, no máximo 4. E depois, isso foi de 2000 até 2015, era essa relação. Os frigoríficos. De 2015 para cá, depois da saída do Minerva, a relação do boi, hoje, esse ano, o ano passado, teve R$ 10 a diferença da arroba do boi de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, para o MS. Então, quando você vê, eu vendo agora essa semana, eu vi uma estatística de abate do MS,
onde o JBS tem quase 50% dos abates desse estado. Então, a gente tem que supor que há um acordo aí para essa planta ficar fechada. Porque se você fizer a conta em 4, 5 arroba que você ganha por boi, né, num abate de milhões de cabeça aí por ano no estado do MS, esses 200 mil reais que é pago todo mês para o dono do frigorífico, ele não é nada. Não é nada porque esse valor, perto da diferença da arroba, que nós pagamos esses últimos 2, 3 anos para o pecuarista de Mato Grosso do Sul, todo mundo está reclamando. Todo mundo quer sair da atividade. Porque não tem. Hoje no Paraguai o boi é 180, 200 reais a arroba. E aqui para conseguir 140, 145, uma luta, né? Descapitalizamos 2, 3 anos aí pagando para trabalhar quem mexe com pecuária. E aí você vê um frigorífico dominando quase 50% do abate, e quem é dono desse frigorífico sabe, se os donos desse aí, eles não são criancinha, não. É um pessoal que tem coragem de subornar um presidente da República, não tem coragem de fazer um acordo para ganhar com outro frigorífico, você não entra na minha área que eu não entro na sua. Então, um lado de você ir por aí é questionar junto em Brasília esse monopólio de abate de uma empresa só no estado. Porque aí eles vão ter o CAD, que é o órgão que faz a regulamentação de defesa econômica, vai ver que isso aqui é monopólio. Aí você dita o preço e você influencia no mercado. Eu acho que até nisso a gente pode, né, elevar isso como um argumento. Por quê? Porque é visto a diferença que veio desses últimos 3 anos para baixo, que sempre o mercado nosso sempre foi 2, 3 reais a arroba. Chegou a 10, 8, 10. Isso aí... Quem ganhou esse dinheiro? Né? Foi para alguém. E se um frigorífico desse fica parado 3 anos pagando 200 mil reais, alguém tem que estar bancando. A gente sabe que esse pessoal é um pessoal pesado, o dinheiro vinha de outros lugares, então eles para pagar, para ficar parado, como eles quiseram comprar o frigorífico na Vicarnes, para parar, só para pegar a carteira de clientes de coisas, o seu Clarindo, o seu Osmar não venderam na época. Então, essa história de frigorífico é uma história que, além dessa, tem muita coisa grande por trás. Então, a gente tem que usar politicamente, né, a força política que tiver. Agora, a deputada, né, que é ministra agora, né, o senador, todo mundo, para tentar mudar esse quadro, porque esse pessoal não é bonzinho, não. É muito dinheiro envolvido. Ô Paulo, parabéns aí pela sua colocação. Isso aí é só um técnico mesmo da área aí para estar passando para a gente estar levando essa informação e discutindo esse problema junto à ministra lá, Tereza Cristina. Muito obrigado aí pela informação. O presidente da SEB, Ney, tem uma pergunta a explanar também. Na verdade, acho que é mais um pedido aqui para o Márcio, que representa o governo do estado. A gente fala aqui em correr contra o tempo e fazer tudo. Márcio, você como o representante do governo, a gente gostaria aqui, fala aqui com a concordância dos demais membros das entidades, para que marcasse uma reunião com o governador o mais rápido possível, para a gente voltar a retomar a discussão do frigorífico, mas dessa vez a gente gostaria de estar convidando o empresário que tem interesse na planta de Batayporã. Seria uma participação do Poder Legislativo, Executivo e as entidades com o governador. Fica aqui um pedido para que você agende o mais rápido possível essa reunião para a gente, independente de dia e hora, e eu creio que todos nós estamos dispostos a ir participar. Então fica mais como um pedido para que você já saia daqui pensando em ligar amanhã, tentando fazer uma agenda com o Jaime Verruc, com o governo, enfim, porque o secretariado e o governo continuam. Então já dá para a gente iniciar os trabalhos o mais rápido possível. Olha, com o maior prazer farei isso, amanhã mesmo, já passo para frente isso aqui, hoje ainda à noite, na governadoria. E dizer também que, antes de vir para a reunião, uns 2 dias atrás, eu liguei para o Wagner, que é o representante do Minerva, dizendo da situação que já iria ter uma audiência pública e qual que seria a posição dele, já cobrando ele. Ele disse que a situação tende a melhorar agora no começo do ano
e que eles vão realmente tentar voltar. Eu acredito que com a união de todos, logicamente, com toda a documentação, com o novo governo que vem aí, com a nova secretária da Agricultura, eu tenho certeza que esse frigorífico vai abrir, com o apoio de todos aqui, com o apoio do governo do Estado, com o apoio da Tereza Cristina. Eu tenho certeza que essa planta vai rodar. Realmente isso é importante fazer para mostrar que o município está precisando de emprego. Realmente pode acontecer coisas escusas que a gente não tem conhecimento, mas acima de tudo está o município, está o emprego, está o lado social, e isso vale muito, e eu tenho certeza que vai voltar. Só reforçando, Pezão, acho que é interessante que todos saibam, agora falando como servidor, recentemente a Prefeitura recebeu uma denúncia por escrito e foi encaminhado sobre questões de crimes ambientais. Ou seja, eles abandonaram aquelas lagoas de decatação lá, ou seja, que colhiam os churumes, os sangues e tudo, aquilo lá ficou abandonado deles quando eles foram embora. Então, aquilo ali, queira ou quer não, está causando algum dano ao meio ambiente. São águas, aquelas coisas começou a chover, encher, esparramar, descer no córrego abaixo, causa algum dano à fauna e à flora brasileira. Então, já foi encaminhado pelo nosso coordenador de meio ambiente para a promotoria pública e certamente será convocado um perito ou alguém para que vá se vistoriar esses lagos, para ver se está. Então, nesse caso, quem está causando crime ambiental é o Minerva Foods lá, o Minerva. Bem como também os danos que ele deixou naquela planta lá, né? Usufruíram, usaram, e se for entrar uma equipe de engenharia lá, praticamente 80% do prédio seria condenado. Tem todo esse tipo de denúncia que provavelmente será tocado adiante. A gente abre aí para mais perguntas, ou alguma autoridade, alguém que quiser fazer uso da palavra. Então a gente agradece a presença de todos, deixa bem clara a importância de vocês estarem aqui, porque a gente vai estar levando essa ata, o documento, as assinaturas, em todos os gabinetes possíveis aí, para estar ajudando a gente. Um bom retorno às vossas casas, vão com Deus, que Deus abençoe a todos, e declaro encerrado a audiência pública.